Em nosso estudo de hoje está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo dando a recomendação. Emmanuel comenta na lição 151 do livro Caminho, Verdade e Vida, Mocidade. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação e a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a se organizar e a terminar a viagem com o êxito desejado. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança do futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Todo espírito que reencarna aqui na Terra, ele passa pelo período de infância e pelo período de mocidade. E a gente tem que começar a pensar no seguinte: embora eles sejam espíritos imortais e que trazem toda uma bagagem de experiências que é única deles mesmo, eles, quando vêm aqui à Terra, a gente tem uma capacidade muito grande de influenciar e deve influenciar nesse primeiro momento. Lembrando do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala pra gente que os espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir, e toda a vossa missão consiste em aproximar esse espírito de Deus. Não será exigido os saberes do mundo, esses cursos que a gente tem por aqui, graduação, pós-graduação, será exigido apenas que você, como um bom jardineiro, desde cedo observe as tendências dos seus filhos e, através do processo amoroso da educação, a gente vai orientando. E se não cumprir essa missão de maneira correta, a pena que a gente pode ter daqui a pouco é de ver o nosso filho numa região de sofrimento aí no plano espiritual e ficar atormentado pelo remorso, sabendo que dependia da gente também, a gente pelo menos melhorar um pouquinho através da nossa influência. Então, o que acontece? A gente influencia e muito. Eles estão vindo de locais diferentes, tendo que aprender a cultura, que a gente aqui com a idade da Terra, a gente já consegue assimilar mais ou menos quais são os costumes do povo que a gente está agora, da sociedade que a gente está inserido agora. Então a gente vai passar isso para eles, mas acima de tudo passar o que interessa ao homem de bem. Ele fala que segue a justiça, a fé, o amor e a paz. É uma faca assim, de dois gumes para a gente começar a analisar, porque a gente não pode nem escravizar o espírito ao nosso ponto de vista, querendo que ele faça exatamente o que a gente quer, porque ele tem impulsos que são particulares dele, são originais dele, mas ao mesmo tempo a gente tem o dever também de estar orientando dentro do que a gente conhece. Então, dá trabalho educar, dá trabalho sim, mas a gente educar em pelo menos qual vai ser as profissões, qual vai ser o caminho que ele vai utilizar nesse primeiro momento, é o nosso dever. E a gente tem que lembrar o seguinte, que nem sempre a escola melhor vai ser, dentro da nossa concepção, vai ser a melhor escola para ele. Eu conheço pessoas que não se adaptaram a um determinado conceito de ensino e simplesmente foram tirados da minha escola e levados para uma outra escola, que é considerada assim abaixo do nível de cobrança normal, mas fez a sua formação normal, terminou o segundo grau e depois fizeram faculdade, depois são excelentes profissionais dentro da área que elegeram. Então é uma coisa para a gente pensar. Uma vez eu estava até conversando com alguns educadores, falando assim, na minha época, os primeiros lugares da minha turma
em matéria intelectual não foram necessariamente os mais bem-sucedidos da vida. Né? Porque para você ser bem-sucedido não é questão de inteligência, é questão de motivação. As pessoas preferem nas empresas a pessoa motivada, porque aquele que é motivado ele vai aprender, e o inteligente ele tem uma tendência a se acomodar na inteligência dele. Né? E às vezes nem evoluir também, né? Continuar naquele grau ali. Tá? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu conheço pessoas que simplesmente fizeram o curso errado, a faculdade errada, porque não tinham afinidade com aquilo, e perderam tempo depois, mais tarde, que foram procurar aquilo para fazer o que realmente gostam, e aí começaram a se dar bem de maneira melhor, aí, ter uma melhor desenvoltura no seu trabalho. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande de orientar os nossos filhos para que eles descubram qual é a missão para a qual eles nasceram para cumprir, qual é o gênero de prova deles, e para que eles tomem o caminho que mais agrada a consciência deles. Porque a consciência nossa vai mostrar exatamente para a gente, né, se a gente está no caminho certo ou não. E é muito comum mesmo, a nossa geração principalmente, que cada geração tem os seus defeitos, né? A gente não vai condenar não. Mas os nossos pais, eles passaram situações duríssimas e que por isso eles quiseram que seus filhos não passassem pela mesma situação que eles passaram. Mas eles só aprenderam a ter dignidade, respeito e amor à vida por conta da dificuldade que eles passaram, e agora os filhos não estão passando pelas mesmas dificuldades e por isso não estão valorizando a vida e os presentes de Deus da mesma maneira que os nossos pais valorizaram. E agora a gente está tendo essa geração criando agora uma nova geração. E essa nova geração, né, a gente está também falhando muito quando a gente deixa de fazer com que a pessoa cresça. Aqueles zelos, aquele cuidado, não, ela tem que aprender a pegar ônibus, tem que aprender a pegar trem, tem que aprender a ver o que é brasileiro, saber preço de feijão, saber preço das coisas, tem que aprender já ter uma mesadinha para saber como administrar o dinheiro e aprender o valor do dinheiro, e tem que aprender que amanhã eu posso não estar aqui e estiver lá do outro lado da vida sofrendo porque, na verdade, a minha filha está apanhando, meu filho está apanhando da vida aqui. Eu vou ficar, poxa, o que eu fiz? Então eu não preparei a minha filha e o meu filho para poder ser uma pessoa independente, uma pessoa autônoma. Então a gente tem que pensar o tempo todo, não são filhos nossos, estão sob nossa responsabilidade, mas são todos filhos de Deus. A nossa missão está sendo de preparar agora para que eles possam ter, né, um convívio, né, que a nossa sociedade ela aceita e vai permitir com que ele se desenvolva, e ao mesmo tempo está fazendo a diferença na nossa sociedade sendo um homem de bem. Esse é tudo que a gente precisa aprender a fazer com relação à nossa mocidade. Então Paulo de Tarso está falando aqui para Timóteo: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então o que ele está querendo dizer para a gente? Que é claro que se os nossos jovens estiverem desde cedo envolvidos com as atividades da evangelização, com as atividades de mocidade também, que cada centro espírita tem a mocidade também, vai estar tendo acesso a esses valores o mais cedo possível, e vai estar tendo a oportunidade de estar praticando e sentindo dentro da lei de causa e efeito também esses valores. A gente precisa muito de orientação. A gente recebeu uma vez uma informação de um espírito muito amigo, que é o Leopoldo Machado, ele falando assim pra gente: vocês acham que a gente ensina a doutrina espírita a vocês por quê? Daqui a pouco a gente vai precisar reencarnar, vai precisar de usar o útero de um de vocês para poder estar reencarnando. E quando a gente reencarnar, a gente quer que vocês ensinem para a gente o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita o mais breve possível, para a gente não perder tempo. Porque esquecimento do passado e influência da matéria não é mole não, costuma trazer alguns problemas para a gente, sim. Agora, quanto mais esses valores estiverem enraizados dentro da gente, mais a gente vai direcionar e vai ter um melhor êxito, um melhor aproveitamento do tempo e das oportunidades aqui na vida. Então a gente precisa sim estar orientando os nossos jovens, mas orientando nesse sentido, deles acima de tudo eles terem caráter, eles não prejudicarem a ninguém, eles lembrarem de lei de causa e efeito, lembrar de lei de solidariedade, lembrar que todos nós somos seres humanos, né? Somos espíritos, estamos todos com dificuldade muito grande, o respeito que deve a cada um de nós. Então os valores religiosos, eles são de muita importância, assim, porque a maioria das vezes o que a escola vai proporcionar vão ser os valores intelectuais, não esses valores do espírito. Esses valores do espírito vão aprender dentro de casa com a gente e também
nas instituições que a gente estiver levando eles, enquanto eles não atingem a maioridade, para ter liberdade de escolher o outro caminho se quiserem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.